Bom dia, professora Andréa. Aqui quem está falando é o aluno Gabriel Felipetti, a minha dupla é o Guilherme Assis, e eu vou falar sobre meu trabalho de literatura sobre os contos gauchescos. O meu livro escolhido foi O Anjo de Vitória de Penares, e primeiramente, antes de falar sobre o livro, eu quero dar um breve resumo sobre o autor desse livro. O autor desse livro foi José Simões Lopes Neto. Ele nasceu em Pelotas em 1865 e morreu em 14 de junho de 1916 na sua cidade natal. Ele, desde pequeno, apresentou muitas características de um artista e de um escritor, tanto que o seu pai investiu nele e mandou ele para o Rio de Janeiro para estudar no famoso Colégio Abílio. Depois de um tempo, ele retornou para o Rio Grande do Sul e resolveu fazer sua estadia na sua terra natal, em Pelotas, e começou fazendo, primeiramente, críticas em jornais, críticas em revistas, para depois, finalmente, começar a investir nos seus contos literários. Além disso, ele foi um grande investidor, investindo em diversos meios, inclusive criou uma fábrica de vidro, uma destilaria, criou uma fábrica de fumos e cigarros. Ele também desenvolveu uma fórmula à base de tabaco para combater sarna e carrapatos, que era um grande problema na época. Também investiu em uma marca de produtos que recebeu o nome Diabo e gerou muita crítica na época, mas no final deu tudo certo. E por fim, criou uma mineradora em Santa Catarina para explorar a prata. Boa tarde, professora Andréa. Eu sou o Guilherme Assis, da dupla do Gabriel Felipetti, e eu vou falar do trabalho dos contos gauchescos do conto Penar de Velhos. Bom, o conto Penar de Velhos conta a história de um menino chamado Binga Cruz. Ele era um menino de 12 anos que morava numa fazenda com seus pais e era filho único. Certo dia, Binga estava andando pelas margens do rio e avistou alguns avestruzes e decidiu ir atrás. Quando ele foi ir atrás, ele pegou um cavalo novo de seu pai e saiu atrás dos avestruz. Só que no meio do caminho ele viu que ele não ia conseguir caçar nenhum e não conseguiu pegar nenhum no meio do caminho e decidiu voltar para casa. Quando ele voltou para casa, ele pediu para a mãe dele um pouco de refresco para poder ficar mais refrescado, tava muito calor, e foi dormir. Outro dia, quando ele acordou, o cavalo que ele tinha ido sair para caçar avestruz estava morto. E quando o pai dele descobriu, começou a rolar um boato que ele ia bater nele com um rabo de tatu. Quando o menino soube disso, ele pegou o primeiro cavalo que viu, que estava encilhado, e correu pro meio do mato para tentar fugir. E depois disso nunca mais se viu o menino, e os pais deles entraram numa profunda tristeza, e a mãe dele morreu após um tempo depois. Os vizinhos da área nem comentavam sobre o assunto por achar um assunto muito pesado, e o pai do menino, depois de um tempo, acabou morrendo, deixando tudo que tinha, uma igreja que era gringa. O meu conto começa quando o Blau, que é o protagonista da história, tá num acampamento com seu tio, que é um capitão da infantaria, e o tio dele fala que a qualquer momento o inimigo pode atacar o acampamento deles. Foi quando eles ouvem disparos e tem que recolher todo o acampamento e se direcionar a Barbacena, que era o quartel-general. Lá chegando nesse quartel-general, havia um tal de José de Abreu, que era o mais valente e que a gauchada chamava de Anjo da Vitória. Blau fazia tudo que seu padrinho fazia e estava sempre com ele. Os castelanhos, certa manhã, colocaram fogo nos macegais e o vento ajudou a alastrar a fumaça. O general Abreu montou seus esquadrões e um deles era chefiado pelo padrinho de Blau. De repente, quando a fumaça rodeava e cegava, começou um tiroteio que não sabia de onde vinha. Veio um vento e varreu a fumaça, mostrando que era a própria infantaria que estava fazendo aquele estrago. Houve um silêncio de raiva e de pena, como de quem perde perdão calado. O anjo da vitória estava baleado, o padrinho estava baleado ao lado do cavalo, e Blau começou a chorar e chamar: Padrinho, Hilarião. Blau se sentiu sozinho, abandonado, Gaudério gaúcho sem ninguém para lhe cuidar. Depois de crescido, ainda ouviu o anjo da vitória dizer: Viva, o imperador carrega. Vê, vence, que eu era guri e já corri o mundo.